Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Além do Capu. Eu sou Leandro Leite, host do podcast, e estou com Sérgio Carneiro, co-host do podcast. A gente vai bater um papo aqui sobre manutenção preventiva versus corretiva. E o que vai ser esse papo aí? Acho que vai ser de grande valia aí para vocês aprenderem um pouco mais e entenderem o que isso significa na manutenção de um veículo, né? Bora lá? Bora, partiu. A primeira coisa, assim, para nossa audiência, é importante saber, nem todo mundo tem o esclarecimento, né, técnico, e às vezes não tem esse conhecimento de fato. A diferença da manutenção preventiva e corretiva, porque a gente está sempre falando isso para os nossos clientes, a gente está sempre conversando sobre isso, mas de fato tem muita gente que não conhece, não sabe o que significa, qual é a diferença entre elas. Aí pode falar um pouquinho dessa diferença entre a manutenção preventiva e a corretiva, na sua opinião, né? Vamos lá. É muito importante, né? Corretiva e preventiva. Preventiva já diz, né? Manutenção preventiva. Prever algo que pode vir a acontecer. Então, assim, trazer seu veículo para a oficina para fazer uma avaliação para manutenção preventiva, ela vai fazer com que você tenha muito menos custo do que uma corretiva. Por quê? Você vai fazer inspeções no veículo, além de fazer troca de óleo, filtros, né, que é o básico de uma revisão. Vai verificar pastilha, calibragem de pneu, você vai verificar alinhamento e balanceamento para evitar um desgaste prematuro dos pneus. Ali a suspensão. Verificar a suspensão, tudo isso, né? Na corretiva, né, já aconteceu o problema. Então isso aí por quê? Porque ignorou de fato a preventiva. Quando você faz a preventiva, você consegue antecipar isso. Tem estatística aí, né, que diz que você pode evitar um custo de até 70%, né, do valor de uma manutenção. Ah, tá. Então, no caso, a preventiva sairia 70% mais barato do que uma corretiva. Do que uma corretiva. Porque a corretiva, entre 70% e 65%. A corretiva, ela estraga mais peças, seria isso, no caso, né? Quando ela acontece algum problema maior, é isso? Sim, porque, vamos lá, o cliente ele tem o veículo dele e ele roda em condição severa, né? Que a gente fala condição severa. O que é condição severa, até para quem não entende, para eu poder explicar. Isso aí tá no manual do carro. Está no manual do veículo, mas quem lê, né? Difícil, né? Muito difícil. Condição severa. O cliente ele pega o carro dele, vai rodar, trânsito, engarrafamento, calor. Rio de Janeiro, então, calor. É o calor do carro da frente no engarrafamento, é o calor do carro do lado, é o calor do seu veículo também. Então, tudo isso deteriora, degrada óleo, aditivo, entre outros componentes do carro, né? E aí, a condição severa faz com que você deva antecipar a manutenção até para 5.000 quilômetros, a troca de óleo e filtro, pelo menos. Óleo e filtro cada 5.000, quando você roda em condições severas. Pequenos trajetos também que o cliente percorre. Falar, pequenos percursos. Né? Ele vai sair. É um exemplo, meu exemplo, por exemplo, né? Eu tenho um deslocamento muito curto. Então, assim, esse deslocamento não deixa o óleo do meu motor chegar a uma temperatura ideal de trabalho para que ele lubrifique diversas outras áreas do motor, né? Então, isso faz com que você precise antecipar, ter essa troca de óleo, pelo menos, na preventiva. E aí, quando bater mais 5.000, você vai repetir essa troca, no caso, né? Isso no caso de condições severas, né? Óleo e filtro de novo, e todos os filtros, e fazer a inspeção. Pelo menos a cada 10.000, ou 6 meses, ou um ano, de acordo com o que preconiza lá no manual do veículo do seu carro. É importante se atentar a isso. E falando da corretiva, no caso, né, o cliente, ele ignorou todo esse tipo de situação, ele rodou com o carro dele, chegou num momento que nem eu peguei um cliente há pouco tempo agora, que estava há 2 anos sem trocar o óleo de motor do carro dele. Ele veio aqui fazer um agendamento comigo, e ele falou, meu carro está com 50.000, fazer revisão de... Ele se baseou pela quilometragem, mas sim, manutenção, ela é tempo ou quilometragem rodada, né? E eu fui lá no manual dele e mostrei para ele aqui, no teu manual diz aqui que você tem que parar com 1 ano. No manual dele pedia que parasse com tempo, né? 1 ano. Sim, todo manual tá... Ou a quilometragem. Tem essa explicação. Ele não respeitou isso.
Quando eu levantei o veículo do cliente, tinha lá vazamento de óleo, tinha perda de disco de freio. Por quê? Essa antecipação para avaliar uma pastilha, por exemplo, né? O cara se antecipar, né? O cliente se antecipar para fazer uma avaliação no veículo dele, né? Ele vai reduzir, por isso que vem aquele percentual que eu falei, né? Estatística de 65% a 70% de custo, porque ele agora, por ele não ter trocado a pastilha no prazo que ele deveria ter feito na revisão lá na preventiva, na corretiva ele está trocando o disco, né? Então, olha o prejuízo que ele está tendo nesse Sim. carro. No caso, já num item, isso começa a crescer de uma tal forma, porque o cliente que não tem o costume, a pessoa que não tem o costume de calibrar o pneu, pelo menos a cada 15 dias, ele vai ter uma perda. Muitos não calibram. Não calibram o pneu, é o detalhe básico, gente. Calibrar o pneu. Calibrar o pneu é fundamental, porque além da tua direção ficar mais confortável, você está respeitando ali o que pede no veículo, a calibragem que o engenheiro fez assim, cara. Reduzir os riscos de aquaplanagem. Economia de combustível. Economia de combustível, exatamente. Tem todos esses fatores, então assim, que vão pesar no bolso dele também, não só pela manutenção, mas também o consumo que você acabou de falar, o consumo do combustível. Vai aumentar Às o vezes consumo. parece uma coisinha de nada. Calibragem do pneu não afeta em nada. Afeta pra caramba. E a médio e longo prazo você vai ver isso no teu bolso no final do ano. Quando você for fazer a conta, você vai ver. Se o cliente começar agora a calibrar o pneu dele a cada 15 dias, ele vai ver a diferença no bolso dele no final do ano, quando ele fizer a conta. E até no desgaste do pneu também, né? Tem clientes que vêm até a oficina e a gente repara, quando o pneu ele tá muito desgastado nas laterais, não é aquela desgaste de uma das laterais, não, nas duas laterais. Ele tá bem desgastado ali, você já identifica que a calibragem tá baixa. Né? Ou ao contrário, se o pneu tiver desgastado no meio e as laterais estiverem bem novinhas ainda, é porque está acima da calibragem. Então, assim, isso no visual a gente consegue ver também. E justamente a gente vê isso quando o veículo chega para a gente para fazer uma manutenção corretiva, né? Até mesmo uma revisão, que aí no caso seria a preventiva, e faz parte do nosso trabalho identificar essas falhas também, inclusive da calibragem, né? Sim. Então, assim, quando o veículo chega até pra gente para revisar, um dos pontos que a gente também faz, né, que isso não é cobrado do cliente, é a calibragem do pneu. Sim. Isso é importantíssimo. Então, eu estava lendo um estudo aqui que aponta que pequenos cuidados regulares, como troca de óleo, revisão de freios, evitam gastos de até 10 vezes maiores em manutenções corretivas. Então, assim, é aquilo que você falou, né? É um número diferente um pouco, mas sempre nessa crescente. Se você não faz a preventiva, a tua corretiva ela vai ser muito mais cara, né? É estimado, assim, tem até valores, tá? Falando em valor, tem uma estimativa que uma revisão preventiva ela pode ter um custo entre 500 a R$1.000 como base, né? Vai variar de acordo de carro para carro, é óbvio, né? E uma corretiva, ela pode chegar uma base aí de até 12, 20 mil reais, se for um caso de um problema bem grave, mas assim, sim, na média, 12 mil. É importante falar assim, que toda máquina ela quebra, ela tem a sua vida útil, ela tem o seu tempo de utilização, né? A sua vida útil dos equipamentos, das peças, né? Então assim, tudo quebra, e por ser um sistema complexo, né? Uma peça, um funcionamento de um sistema depende de uma determinada peça. Se aquela peça estragar, ela afeta as outras demais peças que podem estragar junto, causar um custo bem maior que você está falando. Na suspensão, um exemplo desse, né? É o efeito cascata, né? O amortecedor, recomendação do fabricante, né? Vem lá 40 mil, 2 anos, não é isso? Sim. Aí não fez a preventiva, muita gente ignora isso. A maioria ignora, né? Fala assim, uma troca de amortecedor, na segunda troca a mola. Essa é uma dica que passam direto sobre isso. Sim. A mola, então, acho que é abandonada, né? Ignorada totalmente. Quando quebra, aí tem que trocar. Exatamente. Então, eles deixam quebrar. Então, assim, mas vamos lá. O amortecedor, 2 anos ou 40 mil. Aí ele começa a ter perda de ação. Aí vamos lá. Olha onde o cliente acaba tendo um custo bem grande, né? O amortecedor perde a ação, começa a devolver o impacto para o pneu, que o pneu também é uma mola. Ele também absorve impacto. Ele também é um absorvedor de impacto. Sim, né? o todo. Ele também é uma mola também no conjunto. Só que aí a mola joga para o amortecedor segurar o recuo, né?
só que ele não está segurando, que ele está sem ação, ele devolve pro pneu. E aí o pneu, que a gente chama de escama, né? Sim. O pneu escama. Aí olha o custo. A falha na preventiva, olha o custo da corretiva Afetou. agora. Aí é pneu. Pneu. Além disso, também tem os componentes, né? Falar um pouquinho aqui. Esse podcast ele é bem educativo, assim, né? Quando a gente decidiu o tema, a gente saberia que... A gente sabia que ia tocar nesses assuntos mais pontuais, educativos, assim. E eu acho legal, porque por mais que a gente fale isso para os nossos clientes, nem todo mundo consegue ter acesso a essas informações. A mecânica realmente é um assunto meio complexo, né? Que mexe com vários fatores aí de oficinas, de ética, de falta de querer também fazer, falta de transparência, mas também até a preguiça de verificar o veículo do cliente, né? Então, assim, aí, não indo muito para esse lado agora, como a gente vê que esse podcast, né, que eu te falei, é mais educativo, a gente podia falar um pouquinho mais dos benefícios da manutenção preventiva, né? É o que você já falou, né? Da economia a longo prazo, né? Do cliente realmente economizar no bolso. O que eu vejo, muitas das vezes, conversando com clientes e com amigos, eles têm um pouco de medo da revisão preventiva, que fala assim, pô, eu vou levar meu carro, eu peço para trocar só aquilo que tá ruim, porque senão o mecânico vai falar que eu tenho que trocar tudo. Eu não tô falando nem de mau caráter do mecânico, não. Eu tô falando do mecânico honesto, igual a gente, que a gente faz um checklist e mostra para o cliente o que há necessidade, o que há desgaste, né, o que tem já seu tempo. Só que, pelo momento da economia não estar muito bom, né? Já há anos não vem tão bem a economia do Brasil. Saudável, então, assim, quem tem dinheiro para querer gastar? Muito difícil. Então, quando o cliente vem até a oficina, não só a nossa ou outra, que seja honesto de fato, ele tem um medo, um receio de gastar. Então ele fala assim, não, nem quero que veja, porque é aquela... Se não tá... Que os olhos não veem, o coração não sente. Sim. Né? Só tem um ponto, Leandro, que eu venho a discordar do cliente nesse caso, né? Porque, assim, quando você vai ao médico, você vai para fazer uma preventiva, né? O médico faz lá os exames, verifica, vê tá tudinho lá, vê tua taxa de sangue, tudo direitinho, tá tudo ok. Agora, ali na prevenção, ele consegue ver se você tá com algum problema. Sim. E aí você consegue se antecipar esse problema e evitar resolver. uma falha grave no teu organismo, né? Na sua saúde. E no carro não é tão diferente disso. Não. Então, assim, se ele ignorar a preventiva, o carro pode deixar ele na mão, Sim. pode enguiçar na rua. E aí, quem tem seguro, quem tem a condição de pagar um reboque, ok. E aquele que não tem, vai ficar com o carro Mas na não rua. é só, né? A gente fala assim, tem seguro, tem reboque, mas, cara, isso aí acaba com a viagem. Sim, estraga né? tudo. Você planejou viajar com a sua família no meio da estrada, o teu carro para, né? Às vezes pode ocasionar até um acidente, algo grave, que a gente não tô nem cogitando essa questão, né? Mas simplesmente ele acaba com a viagem. Né? Então, assim, você tem que reprogramar tudo. Aí você reservou hotel, você reservou já os parques, você reservou um monte de coisa lá para você curtir com a sua família. Aí, por causa do carro estragar, você perde isso tudo, né? Você acaba tendo que remanejar e sabe que na rotina é difícil, na rotina de casa é difícil você remanejar umas férias ou algo do tipo. Porque você vai fazer o quê? Vai alugar um carro, né? Você vai ter que voltar e alugar um carro que você nunca andou. Né? Muita gente faz isso. Eu posso dar um exemplo de um cliente que ele teve aqui comigo, teve na loja comigo, fazendo um orçamento do carro dele para fazer a manutenção preventiva. Alguns meses atrás, ele veio para fazer essa manutenção preventiva e ele teve um problema na família de saúde, ele acabou não podendo fazer o serviço. E ele vai fazer uma viagem longa, ele vai lá para o Nordeste com o carro. Todo ano ele faz essa viagem que ele me falou. E quando o carro dele deu entrada na oficina, né, eu tinha feito um orçamento anterior. Né? Ele veio agora para fazer essa manutenção e, infelizmente, apareceram outras coisas a serem feitas no carro dele. Houve necessidade de fazer mais coisas. E eu, como técnico, eu me recuso a não comunicar ao cliente. Ele pode falar para mim que não quer fazer, né? Mas eu preciso mostrar para ele tudo que está ruim no carro dele.
o mecânico, o técnico, ele não pode se omitir Não, jamais. de levar a informação para o cliente, por mais caro que seja o problema. Ele precisa mostrar para o cliente. E aí o cliente vai definir, né? O que ele vai fazer. E aí, com isso, e aí eu vou definir se eu vou fazer também. Isso pode comprometer o serviço inteiro. A segurança. Porque dependendo do que ele resolver fazer, ele pode... Pô, se pegar lá um disco de freio, um exemplo de um item que é fundamental, precisa parar o carro, né? Então, freio precisa fazer o carro parar, né? Frear, né? Pastilha de freio. Tá com um desgaste que é ao ponto de danificar o disco. Você pega lá, fez a medição do disco, viu que o disco está fora do padrão já. Ele não sustenta mais uma pastilha, ele precisa ser substituído. Você passa para o cliente que tem que substituir o disco. Ele fala que não pode trocar, eu assumo o risco, eu falo para ele, não troco. Não vou trocar a pastilha, me recuso a trocar a pastilha porque eu sei que vai causar um acidente com o senhor, com a senhora, seja, né? Ou com os demais na rua. Eu prefiro perder o serviço do que provocar um acidente na rua. Com certeza. Né? E o cliente também precisa saber que as montadoras, né, elas criaram veículos para as peças delas durarem, em média, 15 anos. Sim. Né? E até a gente, por mais que a gente faça avaliação lá na preventiva ou na corretiva, por mais que a gente avalie o carro todinho, na prevenção, na correção, eu não consigo ser 100% assertivo. Eu não posso dizer para você que o teu carro não vai quebrar uma peça que eu não troquei amanhã, ou daqui a uma semana, ou um mês. E acontece muito. E acontece muito. Porque se o carro tem 15 anos, e aí eu fui lá e fiz uma manutenção no carro desse cliente, que eu troquei vela, bobina, óleo, filtro, diversos itens. Não tem como eu... E aí eu fui lá olhar a suspensão dele, vi que tinha que trocar lá amortecedor, troquei amortecedor. A balança eu olhei naquele dia, estava boa. Ele rodou com esse carro, a balança uma semana depois estourou, começou a dar barulho no carro dele lá, ele volta e fala para mim que tá com o mesmo barulho. Que é sempre assim, né? Tá com o mesmo barulho. Não tá. O barulho da amortecedor totalmente diferente. Tá com o mesmo barulho, ou não, nem saí com o carro da garagem. Aí para isso que a gente tem a ferramenta que é... Que a gente consegue visualizar lá, quilometragem, tudinho, né? Esse é um ponto importante que você colocou, que os carros realmente são fabricados, né? Assim, já tem estudos que são fabricados para eles realmente terem uma vida útil dos componentes. Então, quando você conserta um carro, você não consegue saber se aquela outro item vai estragar de fato, né? E o cliente vai chegar e falar assim, eu troquei, acabei de sair daqui, troquei correia dentada, tem uma semana, agora meu coxinho do amortecedor tá estourando, tá fazendo barulho, estourou. Foi depois que eu saí daqui, mas aí é o que a gente fala, é lógico que é depois, no tempo só anda pra frente, né? Exatamente. Porque tu já fala, só anda pra frente. Se vai dar defeito depois, né? Mas se a gente fez antes, a gente tinha visto. Se a gente fez o checklist inteiro e viu que não tinha problema nenhum e só foi dar problema depois, então assim, não tem como prever e também não é culpa da oficina. Né? Não é culpa da oficina estragar algum item, né, posterior, porque só vai estragar depois. Não tem como estragar antes, né? Só estraga depois. Aí tem sempre a ligação, né? É que eu falo. Essa parte financeira mexe muito com o cliente. Mexe muito. Sim. Porque é orçamento, mexe muito com tudo, né? Então, assim, quando ele já gastou um dinheiro e ele aparece repentinamente um outro barulho, um outro defeito no carro, ele não quer gastar de novo. Então, o que ele puder buscar de garantia daquele serviço, daquele defeito que apareceu recentemente, atrelando ao que ele acabou de executar no último de serviço, ele vai fazer. Mas assim, a oficina que hoje ela não está preparada com backup de informações, com sistema, com tudo que dá respaldo, né, para a oficina, para mostrar que aquele problema não tem a ver com a nova reclamação, né? E a oficina que não está preparada para isso, ela vai ter muito... Ou ela vai perder o cliente, acaba sendo mal falada aí nas redes sociais, no Google, ou então ela vai ter um problema jurídico, né? Ou você ela vai ter que ter prejuízo. Você já tem problemas? Então, assim, ou ela vai ter um prejuízo de ter que devolver dinheiro, né? Porque, infelizmente, tem cliente que é leigo. Por isso que, assim, é o que eu falo, a gente também tem que educar o cliente. O cliente, quando ele está na oficina, ele tem que ser educado. Se você tem um consultor, o consultor tem que educar o cliente. Né? Porque, às vezes, a gente... Até falei isso no último podcast. Tem cliente que não sabe que o carro tem que trocar correia dentada.
Tem cliente que não sabe que o carro tem que... Assim, é corriqueiro essa questão do óleo, né? O óleo acaba sendo popular, então a maioria sabe. E acaba, por saber, acaba fazendo besteira, trocando imposto de gasolina, sendo enganado, né? Então, assim, eu tenho que trocar o óleo. O frentista falou que tem que trocar o óleo, ele sabe que tem que trocar o óleo porque é popular, mas não busca uma oficina de referência, não busca uma oficina honesta e acaba sendo enganado no posto de gasolina. Né? Às vezes não é mais barato que uma oficina e não é executado por mecânicos, tá? Pode ser que tenha alguns postos aí que tenham mecânicos ali trabalhando na troca de óleo, na troca dos fluidos, mas acho que 90% não são mecânicos, são o próprio frentista, porque o processo de trocar óleo não é difícil. É drenar, tirar o bujão, drenar o óleo, trocar um filtro, abastecer com óleo novo. Só que se o técnico não fizer aquilo direito, não aplicar um óleo correto, né, da montadora, hoje nós temos as famosas correias banhadas a óleo, né, são aquelas correias que trabalham interna, correias de borracha que trabalham dentro do motor, que são lubrificadas por óleo, por próprio óleo do motor. Então, se você utilizar o óleo que não está previsto no manual, né, da montadora, de fato vai dar problema. A gente tem vários e vários problemas aí com notório aí nas redes sociais e na nossa oficina, Google, que é o Onix, é o Onix Plus, né? O Onix Plus dá muito problema, a correia realmente se desfaz, mas é por conta de uso de lubrificante errado, né? O uso de lubrificante errado. O Onix, ele tem um problema que as partículas da correia que vão se soltando de borracha, ela vai para uma outra peça que é relacionada ao freio. Olha só como é que uma coisa não tem nada a ver com outra. A bomba. Ela vai para uma bomba que toca ali o vácuo do freio e ela entope aquela bomba, chega até quebrar e o freio para de funcionar. Fica duro. O pedal fica duro pra caramba. O pedal fica duro e não vai frear. Isso, olha só, como uma correia dentada. Pô, como é que pode eu colocar o óleo que não é o específico do meu carro, vai fazer meu freio ficar ruim? O cliente não entende isso. É difícil para o cliente entender, mas tem a ver. O sistema tem a ver com... Tirou o hidrovácuo, tem aquela bomba de vácuo ali agora. E eu, de curioso, quando lançaram, né, o carro, a primeira coisa que eu fiz foi abrir para olhar. Eu vi a palheta, porque é uma peça oval, onde tem uma passagem muito pequenininha para o óleo, muito fininha, a galeria de entrada de óleo, para circular ali. E ela ela dá um recuo, volta, bate, volta, ela fica batendo nas paredes Sim, ela daquela oval. bomba, ela é oval. E aí acontece, quando entra um óleo mais grosso, algo desse tipo, um óleo que não atende às especificações, ela também rejeita, porque aquele material foi feito para usar com aquele óleo lubrificante, esse óleo começa a causar uma ação naquela peça, aquela peça começa a esfarelar ali dentro. Além de entupir a peça, ela não lubrifica aquela peça e esfarela também. No cárter. Aí já piora. Vai parar lá no cárter, no pescador. Então, também. pior do que a troca do óleo é completar o óleo. A gente tem essa cultura, infelizmente, tem essa cultura, se óleo tá baixo, vamos completar. Isso não existe, não complete óleo. Eu sempre falo, não complete óleo em posto de gasolina. Cada marca frentista falou que o óleo tá baixo, procure uma oficina que você tenha confiança, ou uma indicação de uma oficina, não conhece? Pô, fulano, fala com um parente, fala com um amigo próximo, qual oficina que você me indicaria, você leva o seu carro, né? Então, leve em oficina especializada, não troque óleo ou complete óleo em posto de gasolina, tá? Porque além do óleo, nós temos a manutenção do carro cada vez mais tecnológico, cada vez mais itens estão atrelados ao óleo. E o óleo lubrificante, né, tem as marcas, né, diversas marcas de óleo. O cliente aplicou um óleo A e foi lá para completar com a marca de óleo B. Cada um tem seus aditivos, seus detergentes, né, para atuar. E aí, quando você faz essa mistura, você ajuda a criar borra, né, no motor. Sim. Ajuda a criar borra. Além quando o carro não é um carro, por exemplo, banhado a óleo, a correia, tem uns danos muito maiores aí para chegar. Além de que isso também danifica o motor, né? A correia esfarelar, pronto. Deu um problema ali que parar em retífica, correto? E também causa também borra, provoca entupimento, superaquecimento, vai dar quebra no motor. Então, assim, não parem para completar óleo, vá sim numa oficina especializada, faça a troca de óleo regularmente, para evitar que você tenha surpresinhas mais na frente. Sim. Ainda dentro desse assunto, né?
o que você acha que o que você acha que os clientes não... Por que eles não fazem manutenção preventiva? Assim, porque a gente analisar a nossa carteira de clientes, eu posso te falar assim, a gente educa bastante, então eles passam a fazer. Né? Mas quando o cliente não conhece a gente ainda, né, e a gente vai perguntar, dificilmente ele faz uma preventiva. Né? Ele só vai na corretiva. O que você acha que isso... Qual é a influência cultural aí nos nossos clientes para não fazerem a preventiva? Você acha que é preço, é cultura mesmo? Eu acho que é cultural. Além de cultural, assim, vamos falar daquele cliente que ele comprou o carro na concessionária e aí ele usou o carro durante o período que está na garantia da concessionária, fez todas as manutenções dentro dela. Né? Ele fez essas manutenções dentro da concessionária, ele se sente seguro com aquilo ali, porque está fazendo na concessionária. Quando estourou aquele tempo, ele resolve sair da concessionária, que começa a ficar muito cara a manutenção na concessionária, ele vem buscar as oficinas aqui fora. Então ele só faz a preventiva para manter a garantia. Para manter a garantia. Isso na concessionária. A grande maioria é assim. Eu trabalhei em concessionária há algum tempo, sabe disso? Então eu vi muito isso. Então assim, eles fazem para poder manter a garantia, ok? E aí eles vêm para a oficina aqui fora para fazer essa manutenção. Aquele que já é fiel a gente, eles já conhecem o nosso trabalho, eles já estão mais tranquilos. Eu nem me preocupo muito, só passo para ele a orientação, ele autoriza e a gente executa. Esse a gente tem que educar. A gente tem que explicar, mostrar. Por exemplo, o líquido de arrefecimento. Você vê... Rapaz, como eu vendo essa troca do líquido de arrefecimento para meus clientes depois que eu explico para ele a importância do líquido de arrefecimento para o carro. Mas isso aí é um assunto para depois. Mas assim, como eu explico a importância da troca do líquido de arrefecimento, sangria de freio, a troca do fluido de freio, as pessoas não se atentam a esses detalhes. Ó, carro que tem direção hidráulica ainda, né? Os veículos que ainda possuem direção hidráulica. Eu desafio o cliente a pegar o carro dele, ir lá no reservatório e abrir e ver se o óleo de direção hidráulica dele não está preto. Está escuro o óleo. E aí eu pergunto para ele qual foi a vez que ele trocou esse óleo de direção hidráulica. Não ouço. Para todos que eu converso, de 10 não trocaram. Todos que eu converso, 10 nunca trocaram o óleo de direção hidráulica. Então, assim, aquele óleo contamina. Aí é um pouco falta também de conhecimento. Sim, falta de conhecimento. Alguém para orientar, entendeu? Mas quando ele chega aqui, ele vai ser orientado. Com a gente, ele é orientado. Aí ele passa a entender a importância, porque um óleo ruim estoura a bomba de direção, estoura a caixa de direção, começa a ter vazamento no redentor, tubulação, e por aí vai. Quem anda em serra vê muito aquelas placas, né? Utiliza freio motor e tal. Porque realmente, quem desce na serra freando, ele vai aumentar a temperatura, aí já tem outra questão de lona, pastilha, superaquecer e realmente perder a eficiência. Mas essa parte de também se preocupar com a galera que não faz manutenção e não causar um acidente gravíssimo na serra, né? Sim. Por falta de freio. Eu peguei um cliente. Eu gosto sempre de dar exemplos de clientes, que é a minha vivência no meu dia a dia, né? Então, assim, peguei um cliente que ele tinha trocado uma semana antes, diz que pastilha com a gente. E ele viajou. Pegou serra, voltou de viagem e falou assim pra mim: Sérgio, o meu freio não funcionou na serra. Eu desci a 30 km por hora. Aí ele desceu a 30 km por hora. Ele falou que ele desceu a serra inteira das Araras a 30 por hora. Eu falei, tá bom. Traz o carro para eu ver. Quando ele trouxe o carro para ver que eu tirei a roda, o disco estava como, Leandro? Azulado. Ele desceu a 30 por hora, Leandro? Ele desceu freando, né? Ele não desceu a 30 por hora nunca, né? Ele azulou o disco, vitrificou a pastilha, por isso que o freio dele não estava funcionando. É que eu tô te falando. Então, não, aí já não tem a ver com o fluido, mas tem a ver com atrito, chega a ponto quando o condutor, o motorista vai descer a serra ali e atritando a pastilha e o disco o tempo todo, sem utilizar o freio motor, ele superaquece de tal maneira que a eficiência do freio não vai funcionar. Já reduz. Você vê se na Fórmula 1 acontece, se na Fórmula 1, que é o
maior concurso, né? tecnologia. A tecnologia lá é de lá que sai a maioria dos protótipos, não é isso? Sim. Então, assim, se lá acontece do carro não ter eficiência de freio, de alguns autódromos, né? Que tem muita curva, que eles usam muito freio, o carro perde eficiência de freio, chega até a ficar incandescente. Você acha que um freio de um carro de passeio aqui, descendo uma serra, freando constantemente, não vai azular aquele disco, não vai vitrificar a pastilha e causar Podendo causar um acidente. Podendo causar um acidente? Fato. Aí, vou chegar no assunto agora também de como você tocou um pouco nesse assunto, mas eu queria entender mais como é que a gente, na sua opinião, como é que você faz para convencer esse cliente a investir na preventiva, né? Porque a manutenção preventiva é um investimento, né? Eu entendi pelo que a gente está conversando aqui que quando a gente educa ali o cliente, ele passa a entender melhor, né, sobre a preventiva e de fato acaba realizando ali a manutenção. Mas de que forma você acha que você consegue convencer ali esse cliente a executar a manutenção preventiva? Eu acho que é muito... Eu acho não, tenho certeza. É muito do didático. Quando você pega o cliente e você apresenta para ele a importância da preventiva, mostra para ele, em fatos, a importância, explica para ele tudinho. Vamos lá, vamos seguir na linha do óleo, conforme eu falei. Condição severa, com 5 mil ou 10 mil, ou o tempo que regular lá no manual do veículo. Né? Tem montadores que pedem 6 meses, outros que pedem 1 ano. Né? O fluido de freio, a cada 2 anos ou 20 mil. O líquido de arrefecimento vai variar um pouquinho também de carro para carro, mas bota aí em 30, 40 mil, está pedindo uma troca, ou 3 anos. Sim. Né? Então, assim, tudo isso eu falo para o cliente, explico para ele sobre todos esses componentes, falo e ainda falo para ele, fica à vontade de pesquisar no qualquer veículo de informação, olhar no manual do teu carro. Primeira coisa que eu falo para ele, vê no manual do teu carro se o que eu estou falando, se o que eu estou falando é mentira. Ele vai olhar, quando ele olha o manual, ele de fato ele vê que ele não tá... Sabe do assunto. Ele não está contando história, ele está contando a verdade. Sim. Ele está vendo aqui, pô, não, é mesmo, você pode fazer. Peguei um hoje, que vai para o Nordeste também, um Honda. Avaliei o carro dele todinho. Porque, gente, manutenção preventiva é isso aí, ó. Ele trouxe o veículo para a oficina para fazer uma revisão. Suspendi o carro do cliente. Leandro, o carro do cliente não tinha nada para fazer. A não ser trocar uma pastilha de freio... Não tinha nada ruim. Ruim. A suspensão do carro do cliente, perfeita. Pneus, perfeitos. Não tinha nenhum reclame. Ele pediu para fazer uma revisão porque ele ia viajar. Óleo de câmbio em dia. O líquido de arrefecimento também estava recentemente feito. Esse é um cliente novo. Agora ele falou que vai passar a estar com a gente. Está até seguindo a gente no nosso Instagram. Sim. Quando ele olhou lá o vídeo, eu falando do vídeo da troca de óleo de câmbio, ele apertou minha mão. Pô, é você, né? Eu sigo vocês e o caramba. Boa. Começou a falar comigo lá. E em cima disso a gente fez troca da correia poli V, seu esticador, que eu nunca tinha trocado. O carro dele está com 90 mil. Certo. 90 mil. Uma preventiva de um carro 2016. Pastilha de freio. Disco perfeito. Pronto. Alinhou e balanceou. Falei, pode pegar a estrada. Vai tranquilo. Ele veio sem medo de gastar dinheiro, né? Porque é o que eu tô te falando, assim, o medo é gastar dinheiro. Ele veio sem medo. Ó, verifique pra mim. Verifique pra mim o defeito do carro, se tem algum defeito. Se tem alguma coisa no carro. Coisa e uma lâmpada de posição e uma lâmpada de placa queimada. Sim. Mais nada. Palheta Bosch, rigorosamente boa. Fiz lá os testes, a palheta estava boa, então não houve necessidade de trocar essa palheta. Então, assim, é um cliente que ele já faz as manutenções dele. Sim. Então, a gente aplicou o checklist. Sim, né? aplicamos o checklist. Então, ali você falou para o cliente, então tá utilizando esse caso aí, mas na maioria você fala ali para o cliente o que deve ser feito, aplica o checklist, que é o Checkmotors que a gente usa, né? Então, ali no checklist, ele já ajuda muito, porque por mais que a gente esteja
no dia a dia, vendo todos os itens dos carros, né? De forma preventiva, às vezes você pode deixar passar algum item ou outro. Então ali ele te dá um roteiro do que você deve seguir, né? Claro, a gente que montou esse próprio roteiro, é um roteiro da nossa oficina. E você segue aquele checklist. E é importante também, às vezes tem uns detalhes que muitas pessoas, alguns mecânicos deixam passar despercebido, que é o teste. A gente está falando do fluido de freio, nós temos ferramenta para testar. Então, assim, como a tecnologia ela ajuda nesse sentido, né? Auxilia nesse sentido também da preventiva. Que no primeiro passo é até testar a bateria primeiro, né? Sim, então, é onde eu ia chegar justamente. A gente tem a ferramenta, a gente vai testar o fluido de freio, a gente vai testar a bateria. O carro ele pode chegar aqui funcionando, mas a bateria pode estar ruim. Ele pode, na hora de ir embora da oficina, ele pode virar o carro e o carro dá defeito. Já não acontece isso? Sim. Quando o cliente estaciona, às vezes ele vai virar, a bateria deu problema. Como acontece? Ainda pode falar que foi aqui o problema, exatamente. Né? Mas claro que o cliente sabendo, a gente instruindo e testando a bateria, isso já tira esse problema da gente. Se a gente testou e falou, a bateria está com saúde ruim aqui, a necessidade de troca. Está evidenciado. A gente vai mostrar, está evidenciado, é uma ferramenta com precisão, uma ferramenta digital. Então, assim, sobre esse convencimento do cliente, da preventiva, eu acredito muito na tecnologia, acredito muito nas ferramentas de manutenção, de diagnóstico. Orientação, tecnologia, tudo isso é muito importante para o cliente ter a confiança e dar crédito àquela oficina. Sim. E deixar com que ela trabalhe, né? Eu acho que isso é muito importante. Outro ponto Sim. que eu queria tocar é que tem muitas... não é especialidade de uma só, não, tá? Mas tem diversas montadoras que estão tendo problema com resfriador de calor. Onde eu entrei no assunto do aditivo, né? Do líquido de arrefecimento. Uhum. Então, quando você faz essa substituição do líquido de arrefecimento ou até a troca do óleo de câmbio, né? Que te recomenda aí trocar entre 50 mil... a gente faz essa avaliação também do resfriador, né? Que muitos aí... Peguei uma BMW dando esse problema, já peguei Jeep, já peguei... Jeep Captur, né? Então, assim... Renegade. Isso, Renegade. Então, assim, não é uma especialidade só da Jeep, não é uma Fiat Toro, né, da Fiat. Assim, o trocador de calor aflige até uma BMW. Ela atinge ela. Então, por quê? Tem vida útil. É aquele assunto dos 15 anos, né? Para alguns carros, os mais premiums, então tem uma durabilidade até maior, muito maior. Mas os mais populares, a vida útil é um pouco menor. Acaba até antes dos 15. Isso aí tem a ver com o lucro da montadora. Sim. Precisa ter a rotatividade de peças, né? E aí isso acontece. E esse líquido indo para o câmbio, acabou. Então, assim, uma manutenção preventiva, que é a troca desse resfriador de calor, que seria uma prevenção, igual teve com o rapaz de uma Captur que parou para trocar o óleo de câmbio com a gente, numa prevenção com 50 mil, Fizemos o diagnóstico a gente fez um diagnóstico e vimos que estava com o trocador de calor dele começando a gotejar. Aí ali era evidente no vazamento. Isso. Aí, começando a gotejar. Quando a gente foi desconectar para fazer todo o processo para a troca, a gente viu que estava gotejando. E aqui, ó, mostrou para o rapaz. Ele autorizou a troca, substituímos o trocador de calor, fizemos o arrefecimento, a troca do óleo de câmbio. Evitamos que ele tivesse um gasto muito grande naquele câmbio. Porque se aquele trocador rompe, líquido de arrefecimento para dentro da caixa. E aí? Sim, aí um orçamento que daria aí... com um trocador de calor, vamos dizer, R$1.500 mais ou menos, ele pode se tornar R$15.000, né? A troca de um câmbio aí. Se utilizar um câmbio seminovo. E aí os haters vão lá e tacam limalha no vídeo que a gente faz lá falando sobre troca de óleo de câmbio a cada 50 mil, que é recomendado trocar o óleo de câmbio a cada 50 mil. Quem confia média, fielmente, né? No que está escrito no manual da montadora. Só que você está dentro da montadora, fazendo revisão no teu carro dentro da montadora, se quebrar, você vai chegar e vai exigir a eles, né? Eu faço minha revisão periodicamente com vocês. Meu câmbio quebrou, alguma coisa... Mesmo assim, a montadora vai falar que ele tem desgaste, isso é certo. Mas ele tem ainda alguma coisa para tentar buscar, né? Agora, quando ele vem para fora, acabou a defesa dele com a montadora. Se der um problema,
Ele vai arcar com tudo. Ele vai ter que arcar com tudo. No manual não diz. No manual não diz. Mas o óleo que sai daquele câmbio diz muito mais do que o manual. Porque se eu tiro um óleo de câmbio com 50 mil, escuro do jeito que sai. Tem o teste também. Sim, tem o teste de proveta. Do óleo ser mais translúcido, né? No caso, a ferramenta ela vê pela emissão de luz, a luz que atravessa o fluido ali. Sim. Né? Então, assim, a ferramenta diz que aquele óleo já perdeu suas propriedades, né? Então, assim, o cliente que não acredita nisso, né? Ele só acredita puramente no manual, porque às vezes não é que o manual fala que não troca. Às vezes ele omite. Ali a informação não está. Né? E a pergunta que eu não quero calar, quem escreve o manual? Já acontece. Aí eu não tenho essa informação. Mas já aconteceu de um cliente chegar, no manual não está escrita a necessidade da troca, né? Não prevê a troca por quilometragem, por tempo, mas ele ligar para a concessionária e ter saído um boletim lá para corrigir isso, né? Falando, não, esse carro troca sim, mas não consta no manual. Então, assim, se o cliente não busca a informação... aí... Se ele não busca a informação, ele não vai trocar o óleo, vai quebrar, ele vai arcar com o reparo, com a despesa do reparo, e vai ficar por isso. Então, assim, por que não trocar o óleo de câmbio? Por que ficar batendo nessa tecla? Né? Se temos equipamentos hoje com tecnologia para trocar, temos equipamentos que vêm, por exemplo, a BMW, com o nosso scanner, a gente consegue ver a eficiência do óleo de câmbio. Então, se a ferramenta está dizendo que já perdeu a eficiência, por que não trocar? Por que tentar com a sorte e falar que se quebrar a montadora vai arcar? Que não vai arcar, nenhuma montadora vai arcar. Né? Ainda mais se estiver fora da garantia. Ainda mais se estiver fora do período da garantia, não estiver fazendo revisões com eles. O cliente que insiste nisso, tinha até um caso do câmbio da Ford, que era muito problemático, um câmbio automatizado, dupla embreagem, Power Shift, né? Esse câmbio, ele tinha um vício de defeito oculto ali, que era no próprio câmbio mesmo, no sistema do câmbio, tanto no módulo quanto no câmbio mesmo. Ele tinha até uma gambiarra que alguns mecânicos faziam, acho que até a concessionária fazia, que era fazer um furinho na caixa para a água não empoçar ali dentro da caixa, né? E aquilo ali, o que acontecia? Entrava água, não sei por onde, não sei como bem, mas entrava água dentro da caixa de marcha, de transmissão, e oxidava ali aquelas eletroválvulas, né, que impulsionavam as embreagens e a própria embreagem, né? Essa oxidação passava também para o módulo e esse câmbio dava pau. Então, assim, para tu consertar, você podia trocar a embreagem, você consertava ali, gastava ali, o cliente podia gastar uns 8 mil reais, 10 mil reais para trocar, mas daqui a um tempo ia dar defeito de novo. Então, assim, era um câmbio muito problemático. Ainda é um câmbio muito círculo vicioso, né? O que a Ford tinha que ter feito? Ela tinha que ter chamado o recall desses carros, né? Mas eu acho que mundial, assim, eu não sei se foi no Brasil, mas eu acho que foi mundial. Ela não chamou recall, né? O que ela fez? Ela estendeu a garantia por 10 anos. Então, todo mundo que tinha esse câmbio Power Shift equipado num veículo Ford, ele ganhou a garantia de 10 anos. Aí o cliente, tô com garantia de 10 anos. Só que depois de 10 anos, se desse pau, a montadora já não ia assumir mais. Então, assim, pra tu ver como a montadora erra também. Sim. Né? Então, assim, confiar fielmente naquele manual ali, negligenciar trocas, negligenciar como é que fala? Falta de propriedade do óleo, a perda de propriedade do óleo, negligenciar isso. Todo óleo, ele tem seu tempo de vida útil. O óleo não existe, não fizeram essa tecnologia do óleo sobreviver no perfeito funcionamento durante todo o período que o carro vai andar. Né? A gente tem carro aí automáticos com 20, 30 anos de uso. Qual óleo que vai aguentar trabalhar em altas temperaturas, aquilo no início que você falou, em uso severo do veículo, condições severas? Também se atribui ao câmbio. Que vai permanecer com as suas propriedades intactas durante 30 anos? Não existe. Como é que você não vai trocar óleo de câmbio? Condição severa é para tudo. Tá? Condição severa não é só para óleo de motor, líquido de arrefecimento, pneu. É para desgaste de tudo, borracha, lubrificante. Para tudo. É tudo. Inclusive o câmbio automático. Sim. Não tá livre disso. Até o cliente, quando ele vem trocar... Vou dar um exemplo, já que a gente está no assunto do câmbio automático. O cliente vem trocar somente o fluido do câmbio automático, que é algo que tá bem popular aí, né? Tem muita procura, tem muita demanda dessa parte.
esse mesmo cliente que ele vem trocar o óleo de câmbio, ele passa por um checklist da gente para ver se tem mais coisas no carro, tá? Então, assim, 100% dos veículos que vêm até a nossa oficina, eles vão passar por esse checklist. E não quer dizer que eu vou trocar o óleo de câmbio do carro dele não, tá? Se a gente identificar que o óleo de câmbio não perdeu as propriedades, que o óleo tá ok, a gente não vai fazer o serviço. E também se tiver numa condição extrema, porque a gente faz o teste do óleo. E aí quando a gente retira e vê a condição que ele se encontra, eu boto de volta e libero aquele carro. Aquele carro, se eu trocar aquele óleo, aquele carro não vai sair nem do elevador andando. Já tem isso também, né? Tem isso também. Tem carros de alta rodagem. Não, mas aí tem o teste que a gente faz. Mas eu tô falando assim, da preventiva, né? Sai um pouquinho do óleo de câmbio, vamos voltar para preventiva. A gente vai checar todos aqueles itens, né, que precisam ser checados e vamos passar pro cliente, que é o que eu falo, né? O mecânico, o técnico, o consultor, ele tem o poder da informação e o cliente tem o poder da decisão. Ele que vai decidir, a responsabilidade é dele, se ele vai fazer ou não. Então, eu quis ilustrar isso porque, assim, qualquer serviço que vem até a oficina, a gente aplica o checklist. Sim. E, assim, agora voltando, o olhar voltado mais para dono de oficina, né? Nós estamos aqui para ter renda, justamente para a oficina crescer cada vez mais, e para isso nós temos que obter lucro, né? Você aplicando o checklist, aplicando o checklist correto, né, e tendo atenção para prevenção, para preventiva, você está aumentando o ticket médio da tua oficina, você está deixando o teu cliente seguro, né, que ele não vai enguiçar, você vai estar crescendo cada vez mais, né, vai estar educando o seu cliente. Então, isso é muito importante, aplicar um checklist e ter esse olhar voltado para a preventiva e, assim, difundir tirar um pouco dessa cultura que a gente estava falando, do cliente só consertar quando quebra. É uma cultura do brasileiro, de só consertar quando quebra. Então, se toda oficina passar a fazer isso, educar, falar da importância da prevenção, vai ser bom para todo o segmento, para os usuários e para quem faz manutenção. Porque, entenda, se do início a gente falou que um cliente ele economiza em fazendo a preventiva, quer dizer que a oficina vai deixar de ganhar. Fato. Não é de fato? Fato. Se ele está economizando, ele vai gastar menos. Se ele vai gastar menos, a oficina ganha menos. Só que a gente vai estar com um carro que vai estar em condições perfeitas para andar. O cliente vai estar mais feliz, ele não vai vir chateado. Sim, então. Fidelizamos esse cliente fazendo o trabalho correto, que é a prevenção, orientação, né? Orientando esse cliente a fazer a preventiva, fazendo ele vai ter um custo menor, economizar dinheiro no bolso. Ele vai entender que eu sou parceiro dele. Eu não estou aqui para arrancar dinheiro dele. Estou aqui para mostrar para ele a importância da prevenção, que vai gerar menos custo para ele. E, de acordo com o tempo, vai passando 1, 2, 3, 10, 100 clientes vão vindo, começa a ter uma rotatividade na sua oficina. Então, assim, você não pode tapar o olho para avarias, com medo de perder uma venda, um serviço, né? Você não pode fechar o olho. Você tem que ter coragem, né? E profissionalismo para passar. Mostrar nem que aquilo te faça perder uma venda no momento. Mas é melhor perder a venda do que perder o cliente depois. Mostra tudo que tem que ser feito. Não vou mostrar só isso aqui, porque se eu passar mais aqui, ele vai negar. Mas se tá ruim, tem que passar. Eu vou passar tudo que eu tô vendo de errado no carro dele, e ele decide se faz ou se não faz. A decisão é dele. A decisão é do cliente. Eu não posso pegar e fazer isso, porque aí vai ser covardia com o cliente. Então, a busca, se toda oficina fizer esse procedimento, ele vai ver que ele vai ter um retorno muito maior do seu cliente, vai ter o apoio desse cliente. Esse cliente vai fidelizar com ele. E aí você vai começar a ter uma rotatividade maior de preventiva. Você não precisa ficar fazendo corretiva o tempo inteiro. E a preventiva ela é melhor para o mecânico também, no sentido de produtividade. Você já vai trocar aqueles filtros que você já sabe, que faz parte daquele plano de manutenção. Você diminui o tempo de diagnóstico para corrigir algum problema. Né? Então, assim, para o mecânico é muito bom também. Né? A questão de ter também o cliente ali bem-humorado, mais leve também, porque assim, quando o cliente chega com o carro quebrado, impactou na rotina, vai impactar no bolso, ele já sabe que ele vai gastar muito mais do que achava que poderia gastar com uma manutenção preventiva.
Então, assim, o trato com o cliente ele é melhor. Né? O cliente está mais leve, ele está mais preparado para poder fazer a manutenção, ele está mais consciente, né? Ele sabe mais do valor que ele vai gastar, do preço que ele vai ter que desembolsar do orçamento dele para fazer aquela manutenção. A corretiva é uma surpresa. A corretiva ela pode ter um gasto muito maior, como a gente falou, mas a gente não sabe, a gente tem que fazer um diagnóstico, o cliente também não sabe o que aconteceu, por que o carro quebrou, né? Isso impactou na rotina dele, impactou na viagem dele, tá bolado, já vem no guincho, passou em segurança com a família, carro que... Imagina você viajando com a família, de noite, né? Uma viagem aí, vamos falar aqui, região dos lagos, que é pertinho, mas tem pontos da estrada ali que não tem auxílio nenhum, Sim. Você não tem apoio nenhum. Então imagina, você tá com a família, o carro no meio da noite quebra, tu encosta no acostamento, Rio de Janeiro, do jeito que a segurança tá, você colocando a tua família em risco porque negligenciou uma manutenção, Sim. Né? Pode até acontecer com um cliente que fez a manutenção preventiva. Pode acontecer. Porque ninguém está livre. Ninguém está livre. Mas você reduz muito, muito mais. Porque você reduz em 30%. A chance de ficar parado. 30%. Você reduz. Ou melhor, você reduz. Me corrigindo aqui. Você reduz 70% a chance de. Aqui, a Porto Seguro ela divulgou um número aqui. Que mais de 60. A Porto Seguro divulgou que mais de 60% das panes em estradas atendidas pelo seguro ocorrem por falta de manutenção preventiva. Principalmente por problemas em baterias, pneus, sistema de arrefecimento, que são os mais comuns, né? Tópicos que nós então daí você aqui, já tem que 60% dos carros que pararam é que não fizeram manutenção preventiva. E foram tópicos que a gente abrangeu aqui nesse podcast. Falamos hoje aqui sobre isso. Todos os que você falou aí agora. Mas são 70%, também na pesquisa que eu fiz, são 70% de chance de não ter problema na estrada. Então, assim, olha o quanto você reduz, né? O risco de parar. Agora, quando você negligencia isso... O risco de quebra. A quebra é quase que iminente. E falando um pouco dos defeitos aí, né? Que tem outro dado aqui mais interessante também. Que 70% dos problemas mecânicos mais comuns são superaquecimento, falha no sistema de freio, suspensão e baterias. É o que a gente estava conversando. Tudo que a gente... No nosso checklist, naquele papo que a gente estava há poucos minutos atrás, a gente estava falando que a gente testa o fluido, a gente vê o disco e a pastilha, a gente verifica a bateria, né? O líquido de arrefecimento. Com base em Olha só, a nossa experiência já de trabalho já vai reduzir em 70%, como diz o Sérgio aqui, do seu carro parar na estrada. Então tem que confiar no profissional. Né? Tem que confiar no profissional. Me alegra muito. Eu me sinto muito mais satisfeito de fazer uma preventiva no carro daquele cliente. E aí eu começo a ter uma relação com aquele cliente, oficina versus cliente, muito mais saudável, muito mais leve, porque ele vem para fazer uma preventiva, daqui a pouco bateu lá o tempo da revisão dele, ele volta, já fica um negócio, toda a relação já fica muito mais tranquila. A gente tem clientes aí, cara, que eu não vou citar nome até, porque eu não sei se posso, mas que já chegam aqui, que já são cliente amigo. Sim, sim. Né? Eles chegam aqui, batem um papo com a gente, trouxe meu carro para fazer a revisão hoje aqui, deixa e vai embora. Nem pergunta mais nada, ele só pega e sai. Porque ele já sabe como é que a gente procede, né? Como é que a gente segue a nossa linha de serviço. Sim. Isso é gratificante. Eu acho que esse é o grande ponto que a oficina precisa entender. Você vê a satisfação do cliente, você vê que ele já deixou de ser um cliente, ele passou a ser um cliente / amigo. Ele criou uma relação com aquela oficina, identificação com o dono, com o gerente, com o mecânico e por aí. E a segurança que está levando uma oficina que de fato ele sabe que tem profissionais ali, né, capacitados, que vai deixar o carro dele... Ele confia ali. Não é porque ele vai ali por causa dos meus lindos olhos, até porque não são bonitos, mas é porque eles confiam no trabalho. Então, isso a gente está trabalhando de maneira de formiguinha, né? A gente vai levando para outro, chega um cliente novo, a gente vai lá, passa a experiência para ele entende, aí ele começa a trabalhar com a gente, fideliza com ele indica outro, né? Que você não precisa de grandes marketings. O teu maior marketing é o boca a boca, hein? A indicação ela é 87% mais eficaz de qualquer outra. Sim. De qualquer outro tipo de investimento em marketing.
né? Então, assim, o cliente indicado ele tem 87% De converter. de possibilidade de converter. Nenhum marketing, nem qualquer outra coisa que você faça para sua oficina, em qualquer outro segmento, vai ser tão bom quanto uma indicação, né? Então, é importantíssimo um cliente satisfeito. E o cliente de preventiva, geralmente ele é mais satisfeito do que o de corretiva. Sim. Né? Não que a gente não faça um ótimo trabalho também na corretiva, mas ele está insatisfeito com o todo, com o orçamento, com o tempo que ele ficou parado, com o impacto na rotina. Isso aí acaba gerando um emocional nele ruim, que ele não avalia tão bem, não difere, absorve, né? não difere o nosso trabalho, né, do momento ruim que ele teve. Né? É claro que ele sai com a solução. A gente está aqui para trazer solução para o cliente. Né? É o nosso trabalho, solucionar problemas. Sim. Né? De maneira leve, de maneira profissional, né? Com preços competitivos e bem eficazes. Né? Cliente de um Golf, olha só. Cliente de um Golf fez a manutenção. Aí eu entro naquele assunto que a gente está falando agora, que nem tudo a gente consegue acertar. Mas não é porque a gente errou, na verdade. É que o carro apresentou um defeito posteriormente. Golf, TSI, fez a manutenção com a gente aqui, fez uma revisão preventiva, né? Fez um serviço enorme. Ele resolveu trocar pneu, porque o pneu do carro dele já estava também com um tempo de vida útil. Isso, já estava ruim e também estava já com um DOT. Tudo que você passou no checklist ele autorizou. Ele autorizou a executar. Fez um serviço consideravelmente grande. Executou. Mas ele usa pouco o carro. O carro fica mais parado na garagem do que andando. E aí o que aconteceu? Ficou dias parado, start-stop, o veículo dele, ficou dias parado, daqui a pouco ele liga para cá, para a loja, fala comigo, e no assunto ele fala que o carro dele não estava com um monte de luz acesa no painel. As luzes voltaram, Sérgio. O defeito voltou. O defeito voltou. Famoso. Traz. Aí o carro veio no reboque para cá. O carro andava, tá? Mas ele trouxe o carro no reboque. Aí o carro chegou no reboque aqui. Primeira coisa que eu fiz, peguei o aparelho de teste de bateria e o multímetro. Testei a bateria. Já vi que a bateria dele estava com carga baixa. Primordial, primeiro teste, né? Bateria. Certo. Testei a bateria. Botamos a bateria no carro dele, colocamos a bateria no carro, tiramos a dele, botamos para fazer uma carga lenta aqui com a gente, no nosso carregador inteligente. E colocamos a bateria no carro dele. Coloquei a bateria no carro, as luzes já se apagaram. Foi mágica, né? Às vezes você quebra a cabeça ali para matar um diagnóstico de um veículo e o problema está na bateria. Porque pulou a etapa. Não pode. Então, aí a gente foi para diagnóstico, né? A gente foi um pouquinho para diagnóstico agora. Bateria, primeira coisa. Testa a bateria. Então, mais uma coisa para você agregar à sua oficina, que você testou a bateria, tá ruim, provou para o cliente, você vai vender bateria. Você vai colocar mais lucro na sua oficina, aumentar mais o teu ticket médio, o cliente vai ficar satisfeito. Porque o cliente ele pode sair daqui, o carro revisou, você não testou a bateria, você só trocou o óleo e os filtros, né? A revisão, fez a revisão, ok, entregou a revisão legal. O cliente foi no supermercado, fez uma compra de mês, colocou na mala do carro, quando vai virar o carro, não pega. Você não acha que o seu serviço vai todo por água abaixo? Né? Vai todo por água abaixo. O cliente vai achar que foi o que você mexeu. Por mais que depois ele saiba que vai ser bateria, que ele vai ter que trocar bateria, ele já vai ficar insatisfeito porque você não viu. Né? Ou se viu e não me falou. Eu não tenho ferramenta. Cara, a ferramenta não é cara, é uma ferramenta barata. E que vai te trazer muito benefício para sua oficina. Você, primeira coisa, testa a bateria e vai seguindo os procedimentos e outros testes mais que a gente tem aí já no mercado. A gente estava falando um pouquinho de viagem. Isso é um ponto importante que eu não falei na hora. Mas outra dica que eu vou falar agora para quem viaja de carro, né, que é o condutor mesmo, motorista. Cara, você vai viajar, não revisa teu carro uma semana antes. Pô, cara. Não revisa. Não. É melhor você viajar sem revisar. Porque uma vez que você mexeu em alguma coisa ali, as peças desgastam. Pode ter algum outro problema ali que pode ser gerado devido ao que a gente trabalhou. Você limpou o filtro de ar, trocou o filtro de ar, e isso pode gerar um impacto em outra coisa e o carro gerar um problema. Às vezes, qualquer coisa que você trabalhe no carro, repare no carro,
pode dar um problema no meio da viagem. Então, assim, é melhor você viajar com o carro sem revisar. É claro que, assim, tô falando para quem faz manutenção preventiva em dia, né? Tô falando assim, Leandro tá falando para viajar sem trocar o óleo, aí eu vou bater o motor. Não é isso. É claro que você tá vendo ali que na sua etiqueta, na sua organização lá nos seus arquivos, tá vendo que ainda tem, né, uma quilometragem, um tempo para não efetuar a troca de óleo. A melhor coisa é você viajar com o carro assim. Não revisa o carro e viaja no dia seguinte. Revisa o carro e viaja na semana seguinte, porque o carro pode dar problema. O ideal é você revisar o carro, rodar na cidade. Porque se der algum problema, você está perto, você está na cidade, você pode acionar um guincho, você pode trazer a tua oficina, porque erros acontecem. Peças também dão defeito, mesmo sendo nova. Né? Por mais que a gente aplique peças de qualidade, peças dão defeito. Né? O mecânico ele pode errar, de fato. Pode errar. Ou às vezes pode acontecer um problema de fato, que você mexeu numa determinada peça e gerou um outro problema ali. Isso, se for na estrada, o problema vai ser muito maior do que se for na cidade. Então, assim, revisa o carro com antecedência, um mês de antecedência, revisa o carro. Vai viajar? Ninguém viaja de uma hora para outra. Às vezes acontece, né? Mas aí você não vai dar nem tempo de pensar em revisar. Aí também não vai trocar óleo no posto de gasolina. Não vai fazer isso. Revisa com um mesinho, roda, faz a sua rotina, vê se está tudo ok. Aí sim você já vai ter segurança de viajar com o carro. Né? Um ponto também que eu queria tocar, Sérgio, que eu tenho visto algumas pessoas falando do segmento também, sobre essa questão de manutenção preventiva que muitas locadoras fazem. Né? Hoje a locadora, eu acho que é uma das grandes revendas de veículos seminovos. Sim. Né? E de fato as locadoras elas fazem a manutenção preventiva. Eu acho que até quem compra o veículo eles dão algum plano de manutenção preventiva. Tem alguma coisa assim. Tem as parcerias que eles fazem também aí com as seguradoras. Mas eu tô falando de locadoras em si, né? Não vou citar nomes aqui. Só que o que a gente estava conversando sobre a diferença de lubrificante, né, a preocupação da tecnologia do lubrificante para determinado carro, de correia banhada a óleo ou não, muitas locadoras elas negligenciam isso, né, colocam outro óleo, aprovam outro óleo e outras oficinas fazem. Né? Hoje nós não fazemos para muitas locadoras, nós trabalhamos para algumas poucas que ainda trabalham correto. Mas você que compra um carro seminovo de uma locadora, você não tem certeza do que está naquele motor ali. Você pode até achar que a estética do carro tá ótima, que o carro é bem novinho, né? Acho que agora a locadora já pode negociar com poucos anos de compra. Eles compram zero, depois de alguns anos já podem revender. Antigamente tinha um lastro ali de 5 anos, se não me engano. Mas agora acho que diminuíram um pouco isso. Então, assim, você acha que você está comprando um carro que, a princípio, está com manutenção preventiva em dia. Muitas vezes é gato por lebre. Mas você pode estar aí adquirindo um veículo que a manutenção não está sendo feita com um lubrificante de qualidade, com peças de qualidade. Por quê? Nós que somos do segmento, nós sabemos que eles estão reduzindo muito os custos. Né? Então, quando começou a chegar pra gente, coloca esse determinado óleo aqui, pode colocar esse óleo, já vem aprovado, então aprova um valor muito abaixo, a gente sabe que comercialmente não dá para uma oficina sobreviver para trabalhar com locadora somente, porque eles pagam muito abaixo. Como é que eu aplico então, assim, um óleo? Aí a locadora passa a confiar nos mecânicos, aí as grandes redes param de atender as locadoras. Aí eles começam a ir para pequenas oficinas. E a pequena oficina ela não é melhor do que a maior. Né? Então, assim, ela vai querer aplicar um óleo de baixa qualidade, um óleo de uma tecnologia diferente, de uma viscosidade diferente, que não é própria para o carro. Isso aí a curto prazo não vai dar problema, né? Aí ele vende e aí esse cliente compra esse carro. Isso aí. Ao longo prazo, que é o cliente que já comprou agora, vai quebrar na mão dele. Leandro, como é que você sabe? Eu sei porque nós já atendemos algumas vezes locadoras, conversamos com alguns clientes, já pegamos casos aqui assim. Né? Então, assim, é muito bom, o carro é mais barato, de fato, seminovo de locadora eu acho que é mais barato, porque eles compram mais barato também, então revendem mais barato. Beleza, o carro é bonitinho, mas ali pode ter uma caixinha de surpresa dentro do motor, então, assim, muita atenção. Como é que prevê isso? Leva numa oficina especializada,
tenta conversar, né, com algum técnico, ver se tem como testar aquele óleo. Acredito que não tenha como fazer um teste de um óleo usado. Mas o ideal é realmente ver você saber como é que fala? A procedência do veículo. Na verdade, eles querem alugar o veículo, a todo custo alugar o veículo e ter o menor custo de manutenção possível. Sim. Não importa que preço... É lucro máximo o tempo todo. Sim. Não importa que preço isso vai custar, não para ele, mas para quem vai comprar. Porque esse carro dali ele vai vender o carro daqui a poucos anos. Roda na mão de pessoal alugado aí durante 2 anos, fazem contratos de 2 anos, 1 ano com cliente A, B e C. Daqui a pouco ele pega, bota esse carro lá para revenda. Na revenda, dá aquela maquiada no carro, bota o carro brilhando, lindo, parece que o carro que está saindo da concessionária zero. Parece zero. Né? Está zero. De fato. Mas por dentro, meu amigo, aí chegou o Fiat Argo com insuficiência de óleo, perda de potência, luz de anomalia acesa no painel. Pode abrir o motor. Locadora, não vamos citar o nome aqui não. Sim, locadora. Leandro, pegou quantos? Para mais de 10 já. O Ford Ka chegou aqui, porque as locadoras têm muito desses carros, né? O Ford Ka parou do nada. Pode abrir que esfarelou já a correia. Pode fazer o motor. O Logan. Pode fazer o motor. O Sandero. Posso falar Ford aqui. Ka a gente não faz não, é outro motor. Sim, é outro. Então assim, eu posso enumerar aqui N. Desde do básico ao premium. É assim. Então assim, fiquem espertos, porque... Muito. Às vezes o barato sai caro, né? A gente sempre fala, né? O barato sai caro. E a gente acaba não conseguindo. Isso é um tipo de situação que a gente não consegue reverter. Não consegue reverter com manutenção... Se desgastou ali. Preventiva, não. Porque a manutenção preventiva foi mal feita. Já passou. Foi mal feita. Foi com óleo errado, né? E agora, já que a gente está falando de revenda, o que é a manutenção preventiva, ela impacta na valorização do carro na sua revenda. O cliente está lá. Fala aí um pouquinho. Revenda, o cliente pega o carro dele, ele cria um histórico. Primeiro, a pessoa tem que ter a organização de criar um histórico do carro dele, né? Para começo, ele já tem uma oficina que ele está fidelizado a ela. Então, ele já tem um histórico naquela oficina. Tá sempre ali. Não, eu sempre faço... Carimbado. Isso, eu sempre faço naquela oficina ali, ó. Aí ele mostra para o interessado a comprar... Não é qualquer oficina não, é na Jade Auto Bosch Service. É isso aí. Carimbado manual, vai. Aí ele mostra lá. O cliente vai, o interessado na compra vai e vai olhar lá. Fez lá na Jade, fez na Jade, é de 10, é de 20, é de 30, é de 40. Ele fez lá. Tá regular. Isso tudo tem valor. Na hora de você fazer uma venda, sim, né, tem valor. A pessoa vai ver que o carro foi bem cuidado. Aí a pessoa vai olhar o estado de um pneu, vai começar a olhar a máquina. O cliente que está querendo vender, esse nosso cliente que está querendo vender esse carro, ele traz até o carro aqui na oficina, a gente suspende para ele para poder olhar. Sim. Aí ele verifica lá o carro. Ele pode ter até uma alta quilometragem, mas ele tem procedência, que eu falei, procedência. E tem provas da procedência, que é manual carimbado, nota fiscal, do serviço. O futuro dono do carro e o dono do carro vão ver que o futuro dono do carro vai ver que o carro foi bem cuidado, teve todo um proceder naquele carro, e isso vai fazer com que ele consiga, que ele entenda que vale a pena comprar e escolha aquele carro para comprar. Que o mercado de seminovos no Brasil ele é muito, muito forte, né? Todo mundo praticamente revende seu carro, né, de forma particular. Acho que, não sei se é a maioria, mas tem um grande número de clientes que revendem o carro de forma particular. Né? Apesar que o momento agora não é um momento bom de vender seu carro, não. Sim. O carro usado, ou questão em relação à situação econômica, mais vale você fazer a manutenção do seu carro, botar ele em dia na sua mão, do que você vender, porque você vai vender ele alto, mas vai comprar outro isso aí. Alto. Um carro com manutenção preventiva e o histórico das manutenções, ele se valoriza 15% a mais do que o valor de compra. Então,
O que vale a pena? Manutenção preventiva. Até na valorização, na hora de você vender, você vai estar deixando de perder dinheiro ali na desvalorização do veículo. Você está valorizando 15% no veículo. Então a manutenção preventiva é ótima em tudo. Né? É isso. É isso então. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Além do Capu. Espero vocês no próximo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com aquele seu amigo para ajudar o nosso trabalho também. Isso ajuda muito a gente a divulgar, né, o nosso trabalho e trazer mais conteúdos legais para vocês. E vem Além do Capu. É isso. Valeu.